meditando um pouco com o Dr. Martin Lloyd Jones e fiquei pensando, assim, acho que eu vou compartilhar um pouco sobre o agir de Deus na história. A história que nós vivemos, a história da humanidade que nós fazemos parte, é a história de Deus. É Deus que faz a história. E o plano de Deus, o que ele faz, o que ele fez, é a sua atuação na história humana. A nossa vida com Cristo é Deus escrevendo a história. E nós temos que ter essa visão, que viver em Cristo, viver com Cristo, é a base do que nós temos de ensino, de estudo na palavra de Deus. E é na palavra de Deus que nós encontramos a nossa história registrada. A fé em Cristo não é algo que incita pessoas a mergulhar em algum mistério, num reino desconhecido, para descobrir uma verdade sobre um Deus. Não, as escrituras cristãs afirmam, ouça, isso é o que Deus fez, aquilo é o que Deus fará, e aquilo outro, isso aqui, é o que ele sempre faz e continua fazendo, porque ele é um Deus ativo. E foi isso que aconteceu, por exemplo, no dia do Pentecostes, lá em Jerusalém. O que as pessoas começaram a dizer sobre os apóstolos quando lá eles começaram a falar em outras línguas. As pessoas falaram: nós estamos ouvindo esses homens falando no nosso idioma. Mas falando o quê? As maravilhas de Deus. Está registrado no livro de Atos, no capítulo 2, que é um livro histórico. O autor, o médico Lucas, ele escreveu para fazer um registro das coisas que estavam acontecendo, que não se falava de outras coisas, e ele escreveu para fazer um relato seguro e certo para o Timóteo, alguém importante, o Teófilo, para alguém importante, e que Lucas entendeu que valeria a pena fazer aquele relato, colhendo informações e um estudo histórico sobre aqueles fatos. E não foram pensamentos e ideias relatados, mas as obras de Deus que aquelas pessoas estavam falando e ouvindo e relatando que estavam sendo faladas, as coisas que Deus tinha feito e que Deus estava fazendo ali naquele momento. E essa é a mensagem dos evangelhos. Marcos, por exemplo, afirma logo no capítulo 1, João foi preso e depois Jesus seguiu para a Galileia. Fatos, coisas que aconteceram no tempo e no espaço. São eventos, história. Até Flávio Joséfos, um historiador judeu não cristão, reconheceu isso e tantas outras coisas do cristianismo. Pois bem, e naquele momento, João o Batista sai de cena na história. Ele é preso, ele foi morto depois. Jesus vai para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, ou seja, escutem, aconteceu, chegou, consumou o fato agora. O que isso significava? Significava e significa que a salvação, a minha, a sua, a salvação de homens e mulheres, não depende dos nossos pensamentos, das nossas ideias, das nossas opiniões, de nossas descobertas, de nossas ideologias do que é uma verdade, mas total e totalmente depende de algo que literalmente aconteceu neste mundo há 2000 anos atrás. Algo que Deus fez e que marcou a história da humanidade antes e depois de Cristo. Isso tem tudo a ver com todas as pessoas na face da Terra após aquele evento histórico totalmente espiritual. Portanto, como cristãos hoje, viver nesta era super pós-moderna, veloz, não quer dizer para as pessoas
nós chegarmos e falar: venham, junte-se a nós, neste grupo legal, com ideias legais, onde nós fazemos debates, temos conversas para sondar algumas verdades que podem te interessar. Não, nós vamos dizer, precisamos dizer, em alegre e esperançoso tom: olhe para trás, olhe para 2000 anos atrás na história humana, para o primeiro século desta era. Ouça, quando João foi lançado na prisão, Jesus veio e disse: arrependam-se e creiam no Evangelho. E é isso, arrependam-se cada um de vocês dos seus pecados e sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. É dom de Deus, é graça de Deus. Em outras palavras, Deus agindo na história é algo para salvação eterna. Aconteça o que acontecer no mundo, aconteça o que acontecer na terra, no globo terrestre, é Deus agindo para a salvação de almas, para a nossa salvação, que não depende de entendimento nosso, mas do que Deus fez em Cristo, da dádiva da cruz de Jesus. E Deus escreve a história com fatos que Ele dirige, e Ele não perdeu o controle da história, e está acontecendo hoje em todo canto da terra, como aconteceu há 2000 anos atrás na Palestina, como acontece hoje na Turquia, na Síria, no Iraque, entre os afegãos, que Deus mesmo está trazendo às nossas portas para ouvirem o Evangelho de Jesus. Mas a história é escrita por um Deus ativo para a salvação de almas, para a salvação de homens e mulheres, para a vida eterna com Cristo Jesus. E a nós cabe orar sem cessar, para não perdermos este entendimento do que é a nossa fé cristã, o ser cristão, e entender isso à luz das Escrituras, e ter essa visão, a fim de vivermos a nossa vida, a fim de termos o nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir, refletindo essa realidade desses fatos, do que Deus fez, continua fazendo e fará. Afinal, nosso Deus, nosso Criador, nosso Cristo e o seu Espírito habitando em nós, não é mero pensamento nem ideia, é real, é fato. E Ele voltará para consumar definitivamente o que Ele já fez nas colinas da Palestina. Essa é a nossa realidade, e que nós vivamos de acordo com ela. E que a graça do Senhor esteja com você.